Que tal fazer um check-in com o seu bem-estar hoje? Seja muito bem-vindo ao RH em Movimento, um podcast do El Hub. Aqui acreditamos na missão de fazer de todas as empresas uma empresa de bem-estar. Eu sou o Paulo Crepaldi, o PC, especialista em design e comportamento, serei o seu host no episódio de hoje. E para fazer esse check-in conosco, temos o prazer de receber Priscila Siqueira, líder do El Hub no Brasil. Priscila, que tem uma carreira inspiradora, com mais de 20 anos de experiência no setor de tecnologia e foi recentemente reconhecida como uma das 100 mulheres mais inovadoras no Brasil. Olha que honra de tê-la aqui. Priscila, seja bem-vinda. Obrigada, PC. É um prazer estar aqui. Ainda mais falar desse tema super legal, que é bem-estar. É isso aí. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero que vocês mergulhem conosco em todas as dimensões do bem-estar que impactam a saúde dos colaboradores e das empresas, sem complicações ou promessas infundadas, apenas um check-in de cada vez. E o tema do nosso episódio de hoje com a Priscila é o papel da liderança na criação de uma cultura de bem-estar corporativo e como essas práticas podem transformar as empresas. Priscila, você tem uma trajetória impressionante, passando por diversas empresas e agora liderando o El Hub. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua vasta experiência para nos contar como é que você tem visto as diferentes abordagens ao bem-estar dos colaboradores em empresas desses setores de diferentes tamanhos. É ótimo. Bom, eu já tô, como você disse, eu já tenho uma longa carreira aqui, mas sempre trabalhei na área de tecnologia, com empresas de tecnologia, e desde muito tempo atrás a gente já fala bastante sobre como as pessoas se sentirem bem, as pessoas estarem bem, impacta no serviço que ela entrega, né? Eu comecei a trabalhar como desenvolvedora, então isso já era muito importante, mas muito mais quando depois eu migrei para a área de projetos e depois área comercial. Então, o fato de você ter a pessoa dentro, né, o funcionário se sentindo bem e todo mundo se sentindo valorizado, já impactava, porque no final do dia, empresas de tecnologia, a gente tem um produto, mas a maior entrega são as pessoas, é uma empresa de capital humano, né? Então é muito importante as pessoas se sentirem importantes naquilo que elas fazem. Então isso já era uma preocupação antigamente, mas eu acho que assim, o que não tinha muito claro ainda era muito mais, eu vou colocar um benefício. Na última empresa que eu estava, por exemplo, tinha o que era o Gympass anteriormente. Então, era um benefício simplesmente de atividade física como uma linha de benefício, como tem outros benefícios. Mas não tinha um papel tão estratégico. Então, quem eram as empresas que tinham, né, esse tipo de benefício? As empresas que tinham mais possibilidades. Não era todo mundo que podia, né? Então, o que eu vejo, né, nas empresas onde eu passei, os clientes que eu tinha, apesar de não ser de bem-estar, mas eram os meus clientes que eu estava, tudo isso, é que eu vejo que hoje esse tema é um tema que está muito relacionado não só à cultura da empresa, mas à saúde das pessoas, né? Mas eu acho que tudo isso é uma evolução, né? Hoje a gente consegue ter mais dado, a gente consegue medir melhor. Então, antes era uma coisa legal de ter. A empresa que tinha era uma empresa moderna. Eu me lembro na empresa que eu estava antes que a gente falava assim, não, eu preciso ser uma empresa, eu preciso me demonstrar uma empresa moderna para eu atrair os talentos, para eu atrair pessoas para trabalhar aqui. Então eu preciso ter o Gympass na época, né? E era super difícil justificar, colocar. Então não era visto. Então acho que a necessidade sempre existiu. O que ela se tornou agora é uma questão mais estratégica. Todo mundo precisa ter, já deixou de ser, para mim já não é mais negociável. Sim, tem que ter para você poder atrair as pessoas, para você poder cuidar das pessoas. Então, acho que isso é a grande diferença e o que eu tenho visto aí nas empresas por onde eu passei. A evolução disso, do bem-estar, desde quando era só um benefício, até agora se tornando um tema extremamente estratégico e ligado a custos dentro das organizações. Eu achei interessante, Priscila, você colocar isso, né, desse movimento de apenas um benefício para ser agora um elemento estratégico, porque, como você disse, né, nós temos dados e esses dados, vocês têm os relatórios de vocês que os dados mostram e comprovam o impacto disso. Não, é muito legal, assim. A gente defende isso já
Há muitos anos, né? Eu falo que o César, que foi o nosso fundador, um dos fundadores, ele fala muito isso. Ele fala o seguinte: desde quando era só atividade física, já era possível ver que as pessoas fisicamente ativas eram pessoas melhores mentalmente, mais produtivas, etc, etc. A gente sempre defendeu isso. O que hoje eu acho que... Então, assim, e hoje é muito legal, porque a gente tem uma área, né, que faz esse tipo de estudo, mas quando às vezes a gente nem faz, você vê o cliente contando pra gente, olha, um funcionário que tem o Well Hub hoje, ou que se cuida, que tem essa cultura do autocuidado, ele custa 3 vezes menos para a empresa do que um que não faz isso. Então, assim, quando você vê isso, fala, poxa, esse nem foi eu que falei, né? Foi ele mesmo que calculou, ele mesmo que fez. Então, é isso que eu acho que ter os dados hoje e o que aconteceu, né, no mercado, né, na saúde das pessoas, a conscientização, tudo isso, fez com que o bem-estar hoje é um item na agenda do board, né, na agenda dos CEOs. Começamos a falar mais, né? Então tiramos os estigmas, né? A importância, eu acho que também teve um push dessa nova geração, né? Que se importa demais com isso, né? E traz isso no mercado de trabalho, né? Sabe que a gente tem um dado, falando em dado, né? A gente tem um dado super legal, que 93%... A gente tem uma pesquisa que a gente roda com todos os nossos... com as empresas e usuários que a gente tem anualmente. E tem um dado que 93% das pessoas que responderam disseram que ter uma iniciativa de bem-estar na empresa é tão importante quanto o salário. Então, espera aí, quanto? 93. 93. Ou seja, não dá mais para não ter. Se você quiser atrair essa nova geração, não estou falando de nova geração jovem, não. Minha geração. Como é que vai falar? Se você quiser atrair essa nova geração, você vai precisar ter uma solução, um sentimento de... uma demonstração, não é sentimento, uma demonstração de cuidado com as pessoas. Claro. Priscila, eu quero primeiro te dar os parabéns por ser reconhecida como uma das 100 mulheres mais inovadoras do Brasil. Foi uma surpresa super agradável aqui. Eu imagino, que delícia, que orgulho deve ser, né, de ver toda uma trajetória sendo reconhecida, né? Ainda mais, né, porque eu sempre trabalhei em tecnologia. Então, a vida toda a gente falou de transformação digital. A vida, né, os meus últimos anos antes de vir para o Well Hub, era uma área muito inovadora que eu estava ali. Então, assim, e aí chegar aqui, a gente passar por essa transformação digital, a gente viveu essa transformação digital, né? Eu falo que a partir do momento em que a minha mãe começa a pedir um delivery, pedir um meio de locomoção pelo celular, minha avó. Então, aí você fala o seguinte, peraí, agora sim a gente está vivendo essa transformação digital, né? E ver tudo que a gente vem fazendo, mesmo assim, acho que o Well Hub, a gente pôde mostrar muito isso, né? Como que a gente se reinventou, como é que a gente se reorganizou, se colocou no mercado. Então ter esse reconhecimento foi realmente um motivo de muito orgulho, assim, sabe? De muito, muito feliz. Eu acho que isso vai ser um marco, né, Priscila? Nós que estamos no mercado de trabalho e vivemos a pandemia, com esse aceleramento da transformação digital, essa discussão da importância do bem-estar corporativo, isso vai ser um marco nas nossas carreiras e uma oportunidade que a gente vai ter de experiência incrível. Vai. Porque eu falo o seguinte, né? As gerações antigas, elas não viveram tantas mudanças, né? Tantas transformações. E a nossa geração, a gente viveu, né? Eu comecei a trabalhar... Quando eu comecei a trabalhar muito nova, mas assim, quando eu comecei, a gente não tinha e-mail igual a gente, assim, a internet não era tudo isso que se tornou, né? Então, assim, eu olho e falo assim, poxa vida, a gente já passou por essa transformação toda, né? Da própria internet, de tudo que vem mudando, né? Eu não sei você, mas assim, eu quase que não uso e-mail mais. Não uso mais e-mail, né? Então é tudo por um chat. Então, ou seja, e aí agora, né, essa transformação das coisas, né, da internet das coisas. Então, eu estava no SXSW esse ano e aí eles estavam falando, né? Eu não vou me lembrar quantas vezes exato, mas a quantidade de vezes que a gente vai mudar e vai crescer, a gente vai, sei lá, em poucos anos, mudar 100 vezes mais, evoluir 100 vezes mais do que a gente fez até hoje.
que é muita coisa, é muita coisa. Quando você fala de uma solução de inteligência artificial do Google, que está hoje no ar, que foi começada a construir há 18 meses atrás, é muito recente. Então, assim, as criações e transformações, elas vão ser muito rápidas, porque antes você ficava lá 5 anos para mudar alguma coisa, agora não mais. Agora é muito rápido. Então, a gente acredita, e eu acredito, né, tem uma linha que acredita nisso, eu sou uma delas, que as coisas elas não vão mais ter momentos de transformação, elas vão sempre acontecendo ao longo do período, assim, ao longo da vida, assim, não vai ter mais, eu tive uma transformação digital, não vai ter um marco, ela vai acontecer. Então, toda hora a gente está mudando, toda hora a gente está se adaptando, e para mim estar aqui no meu hub é maravilhoso, porque é isso que a gente vive todos os dias, toda hora a gente se adapta, toda hora a gente muda, toda hora a gente vai se adequando conforme a necessidade, né, do mercado, dos nossos clientes, seja toda. E, pessoal, vai confessar que vamos pensar os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. Eu também, eu sou da década de 80, eu brinco que eu falo a internet com sotaque, porque não existia internet. Exato. E assim, quando eu estava na escola, etc., eu fui aprender isso depois, né? Então, eu tive também essa oportunidade de vivenciar isso. E isso é uma realidade, né? Se você pega a história da humanidade, a gente não teve tantas transformações na história da humanidade como a gente está vivendo nos últimos 10, 5 anos, que tem sido incrível. E eu queria puxar esse assunto para você contar quais são essas tendências mais promissoras no campo do bem-estar corporativo que você acredita que irão mudar o futuro nessa área. Já que você falou do SXSW, que é um evento de inovação, conta um pouquinho dessas inovações e tendências. Eu acho que, assim, a primeira coisa que acontece hoje, o que já está acontecendo não existe mais a pessoa que a gente via, vamos até falando um pouco mais até do mundo corporativo, eu tenho uma pessoa do trabalho, outra pessoa em casa. Eu acho que isso acabou, né? Eu vou te falar, desde que eu comecei a trabalhar, eu falo, gente, eu não tenho um botão em mim para dizer que hora que eu tô em tal coisa. Eu sempre fui muito contra isso. Então quando eu tô em casa, eu não posso mais fazer nada de trabalho e vice-versa. E eu amo essa coisa junto, misturada, porque eu acho que esse é o nosso ser integral. Então, quando eu penso em inovação em relação ao bem-estar, eu vejo cada vez mais essa visão do indivíduo integralmente, mais do que só a mente e corpo, acho que muito mais do que isso, a mente, corpo, a sua família. Esses dias eu estava falando assim, tudo, quem é sua família? Seu filho, seu pet? O que é necessariamente o conceito, né, da família? E como que você olha mente e corpo, extrapolando só a questão de saúde mental básica, mas como é que eu faço outras coisas? Como é que eu aprendo a meditação? Poxa, não é mais aquela coisa difícil que era. Tem outros conceitos, outras formas. No SXSW eu fiz uma imersão aquele VR, né, aquele 3D, de meditação, que não tem absolutamente nada com ficar sentado e ficar meditando, sabe? Com até um parceiro nosso, a Headspace, que faz interações para eu poder meditar, para eu poder chegar no presente. Então, acho que o que a gente vai variar cada vez mais é a quantidade de possibilidades. A quantidade de possibilidades que a gente vai ter no mercado, no mundo, e que vai ajudar todo mundo a encontrar o que é bem-estar para ele, sabe? E acredito cada vez mais que o mundo corporativo, que o mundo em geral vai estar mais aberto a aceitar essas coisas. Então, talvez eu não precisa mais, sei lá. Então, acho que é esse conceito de ter muita diversificação, poder fazer a hora que eu quiser. Então, tudo isso é o que eu acho que é a grande tendência, e obviamente que a tecnologia vai entrar nisso tudo. Então, através dos VRs, através de você poder saber exatamente o que o PC gosta, que o momento que ele está, e indicar alguma coisa que faça sentido para ele, para que ele possa se sentir melhor nessa linha. Então, a gente vê muito já isso acontecendo, né? Hoje, por exemplo, no iRobê, a gente vê que os horários que as pessoas frequentam a academia mudou completamente, né? Então, tem gente indo... De manhã ou fim do dia, né? Tem gente indo, muita gente na hora do almoço. A gente mesmo no iRobê tem diversas pessoas que param o horário do almoço para fazer aquilo. Nunca que eu imaginava falar isso para o meu gestor antigamente, falar assim, eu vou... Né? Uma coisa que eu sempre comento, assim, nunca falaria que, olha...
às quintas-feiras eu começo às 10 porque eu tenho terapia, sabe? Hoje em dia isso tudo faz parte, né? Então, enfim, mas respondendo sua pergunta, eu acho que a gente vai muito nessa linha da personalização, da junção da tecnologia, e aí as empresas vão ter que estar atentas porque as tendências vão mudar muito, então não dá mais para a empresa. Acho que as empresas vão ter que estar atentas e se plugarem aí em plataformas que vão poder acompanhar essa tendência na velocidade que vai vir a demanda dos colaboradores, né, dos funcionários. Eu vou puxar esse gancho, Priscila, que você trouxe das empresas estarem atentas para falar de desafios. E eu queria que você me contasse quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam ao tentar implementar programas eficazes de saúde e bem-estar. Acho que tem alguns, tá? O primeiro deles eu acho que o primeiro deles é conseguir fazer com que as pessoas se engajem. Então, ter um engajamento das pessoas, dos funcionários. Eu acho que esse é um tema super importante que todo mundo tem que tomar muito cuidado, porque acha que, se eu colocar aqui, sei lá, qualquer coisa... Vou dar um exemplo clássico. Vou pôr um convênio com uma academia, todo mundo vai engajar. E não necessariamente. Eu tenho que estar muito claro como que eu vou me comunicar com essas pessoas. Então, entra muito nessa linha de diversificação do que eu estou oferecendo, de flexibilidade, de caber no bolso. Muito importante esse tema, muito importante, ainda mais aqui no Brasil. Caber no bolso, tudo isso junto. E aí eu sei comunicar com essas pessoas. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Eu até brinco e falo que para mim, esse é o maior diferencial que a gente tem no próprio All Hub, porque a gente consegue se comunicar com as pessoas ao ponto de trazer uma pessoa que nunca fez nenhuma atividade física ou nem cuidado nessa linha a se cuidar. Então, esse para mim é um grande desafio. Você manter isso crescente dentro da organização, porque de repente você vai lá, lança, no momento do lançamento, é super legal, e depois como é que eu mantenho essa tendência sustentável? Então essa é outra coisa que a comunicação e a forma como a gente mesmo faz isso mantém esse crescimento constante. Eu acho que esse é um tema. O outro tema que as empresas hoje elas têm também é provar que isso realmente é importante para o negócio. Ainda mais as empresas, ainda mais os RHs, as áreas de saúde, que eles vivem nesse dilema, né? O que eu estou fazendo é importante, como é o impacto no negócio, né? O que as pessoas estão mais produtivas, estão faltando menos, e aí onde eu acho que esse para mim é um outro grande desafio, e aí quanto mais ele conseguir se respaldar de informação, de dados para mostrar que aquilo realmente está impactando, é super importante. Porque eu falo que depois que vem o corte de orçamento, é a primeira coisa que se você não mostra, vai cortar. Então, eu vejo hoje, esses são alguns desafios que eles têm. Acho que esses são os mais latentes, assim, sabe? No All Hub, vocês têm desenvolvido estratégias inovadoras. Você mesmo citou da importância disso para aumentar o engajamento dos colaboradores nesses programas de saúde e bem-estar. Eu queria que você compartilhasse alguns desses exemplos, Priscila, de iniciativas bem-sucedidas que trouxeram impactos positivos com os clientes e parceiros de vocês. A gente tem algumas, assim, eu acho que como eu te falei, para mim esse é o segredo do sucesso, sabe? Como é que a gente engaja com o que a gente faz. Eu acho que a primeira coisa que obviamente, que a gente faz bastante é como que primeiro saber. A gente sabe nos comunicar, eu falar com esta pessoa, né? Eu falar com esse usuário. Acho que isso é muito importante, porque... E usuário, você está falando que é o usuário final, é isso que você está querendo falar? São as pessoas. Porque o que acontece? Quando a gente entra numa empresa, a gente entra normalmente ou pelo RH, ou pela área de saúde, né? Geralmente pela área de pessoas em geral. Então, quando eu entro na empresa, primeiro, né, eu vou me comunicar através do RH, me comunicar com essas pessoas. E a partir daí, eu começo a entender quem são esse público e aí eu começo a conversar com ele. Então se o PC mora em tal lugar, o que é que eu posso oferecer para ele naquele lugar? E aí já existe uma coisa muito legal que acontece, que a gente chama de efeito All Hub, que na verdade é um efeito de rede. Porque aí eu vou e eu falo, poxa, vamos lá, você mesmo pode usar 7 dias grátis e a gente vai em algum lugar.
e aí começa a virar um happy hour. A gente mesmo no El Hub, por exemplo, qualquer evento que a gente tem, no final a gente faz ali, vamos todo mundo jogar beach tênis, vamos todo mundo, às vezes vai no spinning, cada um escolhe o que gosta de fazer. E é super legal, porque eu vou jogar beach tênis, depois eu tomo uma cerveja, mas eu vou jogar um beach tênis. Então você começa a criar essa cultura de um chamar o outro, um levar o outro, então tudo isso faz com que aconteça. E a outra coisa que a gente vem fazendo cada vez mais agora que a gente saiu de ser, né, só atividade física com o El Hub é realmente apoiar as iniciativas de bem-estar. Então, o que eu chamo de apoiar as iniciativas de bem-estar? Quando a empresa tem um programa de bem-estar, se ela não tem, a gente ajuda ela a implementar um. Mas se ela tem, por exemplo, imagina que ela tenha os pilares de bem-estar. Então, o que eu tenho de nutrição, cuidado do sono, meditação, atividade física, mental. Quando ela pega, então vamos supor, eu pego a nutrição, pilar, em vez dela falar sempre o El Hub como um todo, a gente coloca ali o que a gente tem de nutrição. Isso gera uma escala, porque às vezes ele vai ter lá, ou ele vai ter no plano de saúde, ou ele tem um gestor de saúde que põe uma nutricionista na empresa. Mas como é que eu escalo isso para todo mundo, na empresa como um todo? Então, um pouco isso que a gente vem fazendo para ser essa, né, com esse conceito de plataforma, a gente consegue apoiar mais todas as iniciativas de bem-estar da empresa. Eu falo que o meu sonho é ser sistema de bem-estar das empresas. E eles vão lá, colocam e a gente vai ter isso, produto, serviço, tudo isso que a gente empacota para que ele tenha tudo isso. Então, a gente faz muita coisa, a gente faz corrida, a gente faz premiação, gamificação, a gente colocou gamificação de passos. Então, quando você coloca tudo isso junto de uma forma estruturada, sucesso com certeza. Priscila, bem-estar. Mudou a tua ideia de bem-estar desde que você entrou no El Hub? Como é que tem sido isso? Pergunta interessante. Mudou, sabe? Mudou, óbvio, né? Porque várias coisas, assim, eu sempre fui uma pessoa fisicamente, não, enfim, nenhuma atleta, mas fisicamente ativa sempre, né? Então a atividade física já era parte do meu dia a dia. Mas o que mudou para mim? Mudou foi olhar para esses outros pilares com mais cuidado. Então, por exemplo, coisas que eu nunca imaginei fazer como bem-estar, né? Então, por exemplo, olhar o tema do sono. Sono é tão importante, mas assim, nunca foi um tema que eu prestasse atenção. Hoje sim, hoje é uma esquece. Hoje é uma coisa que para mim é super importante. O sono, meditação, eu achava chato pra caramba. Eu vou confessar, eu achava muito chato. Até hoje eu não consigo fazer uma meditação assim, sabe, normal. Mas hoje eu tenho outras formas de fazer isso que me levam a olhar para isso com outro olhar, né, com uma outra visão e aceitar mais isso. E o que eu mais gosto de verdade, assim, nessa questão do bem-estar é a flexibilidade e a possibilidade de testar coisas novas, assim, sabe? Porque eu enjoo das coisas. Tem algumas coisas que eu faço sempre, mas outras eu enjoo. E aí a flexibilidade de eu falar, puxa, dá para eu fazer outra coisa agora? Você está testando de novo? É o que eu estou testando de novo. Estou testando um novo aplicativo de nutrição. Estou testando o de sono que eu te contei, né? Que eu estou agora prestando mais atenção nisso. E que fiz algumas vezes é aquele hot yoga. Sei. Hot yoga é uma coisa interessante. Para mim é novo. Então é isso que eu estou fazendo de novo. Olha só. Então, gente, chegou a hora do nosso check-in. Priscila, na sua opinião, qual o futuro do bem-estar corporativo? Boa pergunta, mas assim, eu acho que eu já comentei um pouquinho, né, do que eu acho, mas acho que o bem-estar corporativo vai fazer parte do dia a dia das empresas, assim como você tem soluções de recrutamento, assim como você tem soluções de treinamento. Então, da mesma forma que você vai ter essas soluções de recrutamento, treinamento, tudo isso, você vai ter que ter de bem-estar. Então, para mim, o futuro é isso. Eu tenho que ter... Por isso que eu chamo de um sistema. Porque ele tem que estar ali, uma plataforma que eu consiga entregar nela tudo que eu precisar de bem-estar. Eu não ter que ficar procurando diversos fornecedores, diversas iniciativas, gerenciar tudo isso. Não, eu tenho que ter isso tudo num lugar único. Então, para mim... Em resumo, o futuro do bem-estar corporativo é eu ter uma plataforma, eu ter um lugar único onde eu gerencio isso, meço
e consigo ter o maior número de pessoas aderindo possível. Perfeito, olha, e assim encerramos mais um episódio do RH em Movimento, um podcast do El Hub. Priscila, foi incrível contar com a sua presença aqui. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Que isso, olha, esperamos que você se sinta inspirado a continuar essa jornada de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E lembre-se, se você ainda não é cliente do El Hub, fale com um de nossos especialistas em bem-estar. O link está aqui na descrição, ou se você estiver acompanhando pelo YouTube, vai aparecer um QR Code aqui na tela, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou do episódio, continue conectado conosco e compartilhe para mais conversas que inspiram. Até o próximo check-in. Fui.